feliz, sabe? Porque eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que se nós fizermos aquilo que a gente aprendeu hoje de manhã na sala, hoje a sala da manhã, irmão, foi tremenda, foi poderosa, foi maravilhosa, como o Senhor falou conosco, viu? E se nós formos obedientes ao que o Senhor nos orientou hoje na sala da manhã, irmãos, eu creio em nome de Jesus que nós vamos ter uma colheita muito grande, mas nós precisamos ser obedientes, né? O Senhor, ele nos orientou a que plantemos as sementes, nós precisamos plantar. E eu não estou falando de dinheiro aqui, tá? Apesar que também, né? A gente deve semear também nisso, mas eu não estou falando disso, eu estou falando da semente do Evangelho. Nós temos que semear. Nós não podemos deixar passar um dia, nós temos que colocar nos nossos corações que a cada dia nós vamos semear, nem que seja uma semente, tá? Nós temos que fazer isso, porque toda semente semeada, toda semente plantada, o Senhor vai fazer com que ela produza, dê a sua colheita. E como está escrito, né? As sementes, elas seguem uma lei, a lei da semeadura. E cada semente, ela vai produzir segundo a sua espécie. Por isso, nós temos que semear muito as sementes do amor, né? As sementes da fé, da graça, da justificação, da obra de Cristo, do que nós somos nele. Então, vamos pegar, irmãos, mensagens, textos, versículos, e vamos plantando nas redes sociais, vamos plantando. Sementes, irmãos, é para ser plantadas. Tá? Mas antes de eu entrar na mensagem, deixa eu só dar uma reforçada nisso aqui, porque, irmãos, isso aqui é tremendo. Então, eu vou ler esse texto, mas eu não estou falando aqui de dinheiro, tá, gente? Não estou falando aqui relacionado a isso, não. Mas essa palavra aqui, ela está relacionada às boas novas, tá? Sementes do Evangelho. Então, olha só. Diz aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 9, glória a Jesus. A partir do versículo 6, diz assim, ó. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Então, se a gente quer ter uma grande colheita de almas, então a gente tem que semear, gente, semear com fartura. Se a gente semear pouco, a gente vai colher pouco, mas quanto mais a gente semear, muito mais nós vamos ganhar, né? E aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, trazendo para esse lado, o que nós temos que fazer é fazer com alegria. Não é fazer porque eu estou pedindo. Aliás, nem foi eu, foi o Senhor, né, que me usou para nos exortar. Então, vamos fazer essa semeadura com muita alegria no coração, porque, irmãos, quem semeia a palavra e não sente alegria, não dá para entender. Porque o meu maior prazer, irmãos, é semear a palavra, é proclamar a palavra, é ensinar a palavra, é pregar a palavra, é cantar a palavra, é louvar, enfim. É o meu maior prazer, eu vivo para isso. Aliás, sem isso, a minha vida não tem nenhum sentido. Então, nós também temos que colocar em nossos corações que nós fomos chamados para semear, e semear na boa terra, que é o campo, né? O mundo. Então, nós temos que semear o evangelho, as boas novas. Aleluia. E aí, olha só, continuando, diz assim, e Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada. Irmãos, olha que poderoso é isso. Quando a gente semeia boas novas do Evangelho, o Senhor, ele é poderoso para fazer com que toda a graça nos seja acrescentada. Então, se nós queremos mais graça, porque, sim, biblicamente falando, a gente pode receber graça sobre graça, né? O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele diz assim, graça e paz vos sejam multiplicada pelo conhecimento de Cristo. Então, quanto mais nós semearmos graça, mais colheremos dela. Então, nós temos que semear a palavra da graça. Nós temos que semear o evangelho do reino, o evangelho da graça, na verdade, né? Quanto mais a gente plantar, mais graça nós vamos recebendo. Então, você quer ter muita graça? Você quer ter o favor de Deus de uma forma abundante? Então, semeia essa semente. Semeia, gente. Mas semeia sem dó. Semeia com coragem. Semeia com ousadia. Semeia com abundância. Semeia com fartura. Todos os dias, vá nas suas redes sociais e planta ali a semente do evangelho, da graça, porque quanto mais você semear, olha o que está escrito aqui, quanto mais você semeia, mais Deus dá graça, mais ele aumenta o favor.
Por quê? Porque nós estamos fazendo algo que muito agrada o coração do Pai. Você quer ver o Pai feliz, alegre? É você ser um semeador das boas novas. Compartilha. Talvez você diga, pastor, eu sou muito ruim para postar. Então, compartilha. Pega mensagens, né? E compartilha, vai compartilhando, porque quanto mais a gente semear, muito mais graça o Senhor concederá a nós. E Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Olha aí, irmãos. A Bíblia está falando de transbordo. Se nós formos semeadores, se nós semearmos o evangelho, a da graça, o amor de Deus, a palavra viva, então haverá um transbordo. Nós vamos transbordar em toda boa obra. Olha que coisa linda. Aleluia. Ou seja, tudo que nós fizermos para o Senhor, debaixo da direção do Espírito, vai transbordar. Vai transbordar a unção, vai transbordar a glória, vai transbordar milagres, vai transbordar cura. É o Senhor quem está falando, está aqui na palavra. Se nós semearmos com alegria, se nós semearmos com fartura, e eu volto a dizer, não estou falando de dinheiro, estou falando aqui do evangelho, da graça, das boas novas, falar de Cristo, do amor de Cristo, da paz de Cristo, do perdão de Cristo, da misericórdia. Quanto mais a gente semear, mais o Senhor nos acrescentará graça, favor e fará com que a gente transborde em toda a boa obra. Oh, glória a Deus. Aleluia. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens ao necessitado, e a sua justiça dura para sempre. Como eu estou usando esse texto, não para falar de dinheiro, mas para falar do evangelho, a gente pode, sim, entender dessa forma. Distribuiu o evangelho, distribuiu a palavra, deu os seus bens. Ou seja, qual é o nosso maior bem, gente? A palavra de Deus diz, o Senhor é o meu bem, eu não tenho outro bem além dele. O Senhor é o maior bem que a gente tem. Então, quando a gente pega esse bem, que é Jesus, que é o evangelho, a gente distribui, o que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo, aqueles que distribuem, aqueles que compartilham o evangelho, que dá o bem para outros, que é Cristo, aos necessitados. Quem são os necessitados? São os pecadores que ainda não conhecem a Cristo. Esses são os necessitados. Ou aqueles que até conheceram a Cristo, mas vivem debaixo do jugo de uma religião que os prende no jugo do legalismo. Então, também são necessitados. E a palavra está dizendo que quem distribui a esses necessitados, a sua justiça dura para sempre. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí continua aqui, versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, ou seja, quem é que nos dá a semente para semear? O Pai, o Espírito Santo. Então é Ele que nos dá a semente é a palavra. Então Ele nos dá a semente. Ele nos dá uma palavra, um versículo, um texto, uma mensagem, uma pregação. Ele nos dá, Ele coloca em nossos corações. E aqui está dizendo, aquele que supre a semente ao que semeia. Então Deus quer que nós sejamos semeadores. Ele quer que a gente semeie. Por isso ele coloca a semente em nossos corações, que é a sua palavra. Por isso que Deus muitas vezes fala conosco, nos abre o entendimento. Às vezes você está lendo a Bíblia e de repente aquela palavra salta aos teus olhos. Você entende, você compreende, você recebe uma revelação. Às vezes é um sonho. Deus falou com você através de um sonho, através de uma visão, através de uma experiência. E isso é uma semente que Deus está te dando para você semear. Deus dá semente para ser semeada. Então nós não podemos comer a semente, nós não podemos deixar de semear aquilo que o papai colocou nos nossos corações. E a palavra está dizendo, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então, o que a palavra está dizendo aqui, meus amados? A palavra está dizendo que se a gente semear as sementes que Deus nos dá, e eu estou falando da palavra, estou falando do evangelho, estou falando das boas novas, está escrito que ele também suprirá e multiplicará a nossa sementeira. O que isso significa? Significa, meus amados,
que quanto mais você compartilhar a palavra que Deus coloca no coração, mais Deus vai te dar revelação. Talvez algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não consigo entender como tem pessoas que conseguem receber tanta revelação de Deus, né? Às vezes eu ouço um pregador, uma pessoa falando, nossa, hoje Deus falou comigo, hoje Deus me deu uma mensagem, nossa, eu estava lendo a Bíblia e me saltou os olhos. Sabe por quê, meus amados? Porque essas pessoas, elas são semeadoras. Lembre-se, Deus nunca vai falar uma palavra para você só para você mesmo. Deus, ele não vê dessa forma. Deus, ele não é egoísta, ele não quer que nós também sejamos egoístas. Tudo que Deus nos dá é para ser compartilhado. Tudo que Deus nos dá é para ser repartido. Então, quando Deus nos dá algo e nós não compartilhamos, nós estamos nos comportando como aquele que recebeu um talento e enterrou o talento. E quando o Senhor veio para prestar contas, o Senhor reprovou a atitude daquele que havia enterrado aquilo que foi lhe dado. Então, quando Deus nos dá uma palavra, Deus nos dá uma revelação, não é para ser colocado na gaveta, não é para ser enterrado. Porque quando Deus nos dá algo, ele não pensa só em nós, mas através de nós ele quer alcançar milhares. E se você quer ser um ganhador de almas, então você precisa compartilhar. Você deve compartilhar. Compartilhe com a sua família, compartilhe com seus parentes, compartilhe com seus amigos. Compartilha nas suas redes sociais o que Deus falou com você, aquela palavra que abençoou a sua vida, que alegrou o teu coração. Lembre-se, Deus nunca vai falar algo para você para ficar só para você mesmo. Tem muitas pessoas que recebem uma palavra de Deus e ela se alegra, ela dá glória. Oh, glória a Deus, Senhor, que palavra. Oh, Senhor, muito obrigado por falar comigo. Mas aí Deus fala, mas peraí, calma. O que eu dei para você não é só para você. É para você semear, eu te dei a semente. Agora semeia essa palavra. Assim como ela te alegrou, vai alegrar muitos. Assim como ela te abençoou, vai abençoar muitos. Assim como ela te curou, vai também curar a muitos. Assim como ela te libertou, vai libertar muitos outros mais. Assim como ela te salvou, vai levar a salvação para muitos outros mais. Então é assim que a gente tem que ver. Oh, Deus, lindo, maravilhoso. Aleluia. E aí continua dizendo, olha só, que se nós, irmãos, se nós semearmos as sementes que Deus coloca, que Deus nos dá, então ele vai suprir e vai fazer com que a nossa sementeira se multiplique. Quanto mais você compartilha da palavra, mais palavra ele dá. Quanto mais você compartilha revelações, mais revelação ele dá. Quanto mais você compartilha as experiências que você tem com Deus, mais experiência ele te dará. Porque ele vê que você é generoso, que você não guarda nada para si, você não é egocêntrico, não é egoísta. Você entende que tudo que Deus te dá não é só para você, mas para, através de você, alcançar milhares de outros mais. Oh, glória! Então, quanto mais você compartilhar, mais Deus vai te dar. Quanto mais você contribuir, mais você vai receber da parte dele. Aleluia! Deus é bom demais. Agora, olha só. No versículo 11, diz assim, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Ou glória, ou seja, compartilhar o evangelho, semear o evangelho, falar de Cristo. Se a gente fizer isso perseverantemente, consistentemente, isso vai fazer com que sejamos enriquecidos. E aqui não está falando, volto a dizer, não está falando só de dinheiro, porque ficar rico de dinheiro, se isso trouxesse verdadeiramente, né, satisfação, alegria, prazer, né? Mas a gente sabe que não é assim. Por isso que existem pessoas famosas, ricas, que cometem suicídio, que estão com a vida toda desgraçada. Porque a alegria, a felicidade não vem do que a gente possui, mas daquele que é o autor da vida. Então a Bíblia diz, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Ou seja, em todas as áreas. Espiritualmente, em primeiro lugar, seremos enriquecidos. Glória a Deus. Emocionalmente, seremos enriquecidos. O Senhor vai encher os nossos corações de alegria. E também materialmente. Sim, também. Também materialmente, também financeiramente. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Em qualquer ocasião. Então Deus quer que a gente seja, Deus quer que sejamos generosos em qualquer ocasião. Aleluias.
E aqui eu estou falando de uma generosidade não só no sentido material, financeiro, mas principalmente, acima de tudo, sermos generosos no compartilhar a palavra do Senhor. Devemos ser generosos em compartilhar o amor de Deus. Quanto mais a gente compartilhar do amor de Deus, mais o Senhor encherá os nossos corações desse amor. Porque quem dá é muito mais bem-aventurado do que aquele que recebe. Glória a Jesus. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ações de graças. Esse coração generoso de compartilhar o evangelho vai resultar em muitas ações de graças. Sabe por quê? Porque enquanto você está compartilhando todos os dias o evangelho, vai ter alguém que vai ver a tua mensagem, que vai ouvir a tua mensagem, que vai ler aquele texto que você publicou. E aquela pessoa vai ter um encontro com o Senhor, aquela pessoa pode receber uma cura, um milagre, uma libertação, porque é o Espírito Santo que está operando por meio da semente que foi plantada. Talvez você nem fique sabendo disso, mas muitas pessoas estão dando graças. Oh, Senhor, muito obrigado, porque essa palavra que eu ouvi me abençoou. Obrigado, Senhor, por essa palavra que alguém postou, e quando eu li essa palavra, me veio a fé e eu fiquei curado. Então, o que vai ter de gente dando graças por aquela palavra que você postou, por aquela mensagem que você compartilhou, por aquele testemunho que você compartilhou, você não tem ideia o quanto de pessoas estarão dando graças a Deus, porque você postou aquela mensagem, porque você semeou aquela semente do evangelho. Então, muitos estarão dando graças a Deus. Ô Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por ter usado o pastor José. Obrigado por ter usado a Magali. Obrigado por ter usado a Maria Guadalupe. Obrigado, Senhor, por ter usado a Flávia. Às vezes você nem vai conhecer essa pessoa, mas ela vai estar dando graças porque viu uma postagem sua, viu uma mensagem sua. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus. Olha o que o Senhor falou conosco na sala hoje de manhã, gente. A respeito ali, né, do Lázaro que saiu, né, ali do túmulo, porque a pedra foi removida. A pedra foi removida. E isso é um serviço ministerial, remover a pedra, aquilo que está bloqueando, impedindo que as pessoas possam ouvir o chamado do Senhor Jesus para saírem, sabe, dessas cavernas, dessas Babilônias, né? O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus. Irmãos, tem muitas pessoas que fazem parte do povo de Deus, só que estão necessitados de uma palavra que realmente venha fazer com que eles vivam uma vida de vitória. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós devemos fazer discípulos, porque tem muitos do povo de Deus carentes de libertação, carentes de uma cura, carentes de uma mente renovada, carentes de ouvir um evangelho que verdadeiramente os liberte da opressão. Porque muitos vivem debaixo de opressão, do legalismo religioso, das doutrinas de homens, dos usos e costumes, das tradições humanas e religiosas, estão manipuladas, escravizadas, oprimidas. E quando elas ouvem o verdadeiro evangelho, elas se libertam disso, elas recebem vida, elas perdem o medo. Elas não vivem mais com culpa, nem com condenação, porque agora aprenderam que Jesus Cristo, ele já pagou o preço por todos os nossos pecados e nos libertou da culpa e da condenação, quando pelo seu sangue ele nos justificou sem que nós merecêssemos. A obra da salvação, a obra da justificação é uma obra de Cristo, é uma obra feita por ele, feita de forma completa, feita de maneira perfeita, de modo que nós hoje precisamos apenas crer para que de graça recebamos aquilo que jamais conseguiríamos pela nossa própria força, esforço ou performance. E quando nós entendemos que somos salvos pela graça e justificados pela fé, o medo vai embora, a culpa vai embora, a condenação vai embora, para que a gente possa servir a Deus com ousadia, sem culpa, leves, amando mesmo o Senhor e não servindo-o por medo, mas servindo o Senhor realmente por paixão, por amor, por gratidão, por prazer. Aleluia. Glória a Deus.
Aí, continuando aqui, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Irmãos, quando a gente vai semeando a palavra, semeando, a gente não tem ideia. Principalmente quando usamos ferramentas como a internet, como as redes sociais, a gente não tem ideia, porque o Senhor pode fazer sim com que aquela semente semeada, aquela palavra compartilhada, possa alcançar muitos, que talvez a gente nunca vai ficar sabendo, talvez somente na eternidade, que a gente vai realmente ficar sabendo quantas pessoas que foram alcançadas por aquela palavra e transbordaram de gratidão a Deus, porque foram abençoadas por causa do testemunho que você deu, que você compartilhou. Aquela visão, aquela revelação, aquela palavra, aquele texto que você publicou, que às vezes você não tem conhecimento, o bem que está fazendo, né, a tantas pessoas, que o próprio Espírito Santo está fazendo chegar a muitos corações necessitados. Talvez você não saiba, mas uma palavrinha que você postou na rede social salvou alguém da morte. Sim, o Senhor é poderoso para fazer isso. Talvez a pessoa estava pensando em cometer suicídio. Ela estava decidida a dar cabo de sua própria vida. Mas aí ela deu uma última olhada no celular. Era a sua despedida. Quando de repente, plim, aparece a sua mensagem. A mensagem que você postou. Que o Espírito Santo te deu e que você, em obediência e em fé, postou e orou e regou aquela semente dizendo: Senhor, que esta palavra alcance corações famintos, corações sedentos. Que essa palavra ache o desesperado, o aflito, o angustiado, Senhor. Porque assim, não é só plantar a semente, é regar a semente que você plantou. Não adianta nada você pegar uma semente, você plantar ela e esquecer dela. Não, lembre-se, toda semente plantada, ela deve ser regada. Então, todas as vezes que você plantar uma semente, você colocar ali um texto, uma mensagem, um testemunho, ore. E peça ao Senhor, fala: Senhor, aqui está a semente que o Senhor me deu e que agora estou plantando no campo, eu estou compartilhando. E agora eu peço: Senhor, faça com que esta semente, faça com que esta palavra alcance, Senhor, corações. Que por esta palavra, Senhor, muitos venham ser tocados, curados, libertos, salvos, transformados. Então não é só plantar, é regar também. A gente tem que plantar a semente, mas nós temos que estar constantemente regando, todos os dias, falando com o Senhor: ô Senhor, em nome de Jesus, faça com que esta mensagem chegue aos corações. Faça com que esta palavra alcance os necessitados. Senhor, eu plantei essa semente para dar frutos. Então, Senhor, em nome de Jesus, opera, Senhor, faz maravilha, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aí olha o versículo 13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, tá vendo? Compartilhar a palavra, irmãos, é um serviço, é uma obra, é um trabalho, só que é um trabalho incomparável ao trabalho secular. Porque no trabalho secular você trabalha por necessidade, porque você precisa de um salário, você precisa sustentar, mas esse serviço ministerial é um trabalho muito honroso. Porque você não trabalha por dinheiro, você trabalha por almas. E alma, irmãos, é algo eterno, é um fruto que a gente colhe para sempre. São frutos permanentes, como disse o Senhor Jesus. Quando a gente trabalha no secular, a gente recebe um salário que a gente recebe hoje, amanhã já foi embora. A gente compra uma casa, compra um carro, compra isso, compra aquilo, mas depois isso tudo vai ficar, a gente não vai levar nada disso para a glória. Ainda que você tenha um trabalho e que você prospere tanto no seu trabalho, na sua empresa, que você compre mansões, os melhores carros, os carros mais luxuosos, né? Você tem as melhores roupas, das melhores grifes, bolsas caríssimas, sapatos caríssimos. Só que tudo isso apodrece, tudo isso acaba. Mas quando você, irmãos, quando você ganha almas, quando você trabalha por almas, cada alma que se converte ao Senhor, cada vida que é abençoada, isso vai contar para a eternidade. Não é algo que se acaba, é algo que dura para sempre. Glória a Deus. Então, esse é um trabalho muito honroso. Propagar, proclamar o evangelho é um serviço muito honroso. Aleluia. E bem-aventurados são os semeadores da palavra. Quão felizes são os semeadores da palavra.
Quão abençoados são os semeadores do evangelho do reino, do evangelho da graça, perdão, do evangelho da graça, né? Para não confundir com o reino de Cristo milenar, né? Glória a Deus. Versículo 13. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Olha o que a palavra está dizendo, irmãos, que coisa tremenda. Muitos outros louvarão a Deus por causa da nossa obediência, que acompanha a confissão do evangelho, que a gente faz do evangelho de Cristo, por causa da generosidade dos nossos corações, de estar compartilhando. Nós não somos aqueles egoístas que a gente vai recebendo, comendo da palavra, recebendo da palavra, mas a gente guarda só para nós. Não, nós compartilhamos. Aquela palavra que te abençoou, nós compartilhamos. Né? Aquela palavra que nos abençoou, aquela palavra que fez com que você alcançasse uma graça, uma bênção, uma vitória. Quando você compartilha, Deus te dá mais vitórias. Aleluia. Às vezes, irmãos, o que impede da gente receber um milagre, uma cura, uma bênção, pode estar exatamente aí o problema. É que a gente não compartilha. Nós guardamos para nós mesmos, nós enterramos o talento. Então Deus não nos dá talentos para serem enterrados, mas para serem multiplicados. E isso acontece através do compartilhamento. Quando a gente compartilha, quando a gente dá para os outros aquilo que Deus nos dá, então Deus nos dá muito mais. Muito mais. Quanto mais você der, mais você receberá. Deus nunca deixará você vazio se você é um semeador. Se você é uma pessoa que compartilha, Deus nunca vai deixar você vazio, ao contrário. Ou seja, você nunca vai conseguir vencer Deus. Você dá 10, Deus te dá 100. Você dá 100, Deus te dá 1000. Você dá 1000, Deus te dá 10.000. Você dá 10.000, Deus te dá 100.000. Você dá 100.000, Deus te dá 1 milhão. Ou seja, é impossível vencer a Deus no dar. É impossível superar a Deus no dar. Mas quando você retém, como diz a palavra, aquele que dá generosamente, muito terá. Mas aquele que retém mais do que é justo, empobrecerá. Às vezes, por que nós estamos pobres da palavra? Por que às vezes nós estamos pobres da revelação? Por que às vezes a gente lê a Bíblia, parece que Deus não fala mais com a gente, parece que não vem mais, a gente não consegue mais ter revelação. É porque a gente está retendo mais do que é justo. Porque Deus te dá a palavra para você reter no teu coração, mas não retenha mais do que é justo. E o que é reter mais do que é justo? É quando você retém para si, somente para si. Não. Quando você recebe de Deus uma palavra que te abençoa, você tem que ter no seu coração esse propósito. Eu vou compartilhar com mais pessoas, eu vou compartilhar nas minhas redes sociais, eu vou compartilhar com a minha família, eu vou compartilhar com os meus amigos, porque aquilo que me abençoa também abençoará outros. Aquilo que me agraciou, agraciará também a outros. Aquilo que me fez vitorioso, vai fazer com que muitos outros também recebam a vitória. Então, às vezes, nós estamos secos exatamente por causa disso. Porque nós não estamos compartilhando como deveríamos. Estamos retendo mais do que é justo. É justo que a gente seja abençoado? Claro, evidentemente. Mas não é justo que a gente não compartilhe aquilo que a gente recebe do Senhor. A gente tem que fazer como Paulo. Porque eu vos dei, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos dei. Ou seja, o que a gente recebe do Senhor, a gente também tem que dar, tem que compartilhar. Glória a Jesus. E aí, irmãos, diz aqui, ó. Versículo 14. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês. Irmãos, quem compartilha a palavra é muito amado. É odiado também, mas não é odiado, irmãos, por aqueles que recebem a palavra, mas por aqueles que desprezam a palavra. Mas isso, irmãos, isso aí, né, não consegue ser maior do que o amor. O ódio nunca é maior do que o amor. Toda pessoa que é amada, toda pessoa que ela é amada, irmãos, ela não tem problema em relação a essa questão de alguém estar
perseguindo ela, falando mal dela. Por quê? Porque ela é suprida. Toda pessoa suprida, toda pessoa que é suprida nas suas necessidades emocionais, sentimentais, irmãos, ela não se abala. Porque ela é suprida, porque ela é completa em Cristo Jesus, né? Aleluia. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável, olha que palavra forte, insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Irmãos, a graça que Deus nos dá, ela é insuperável. Você sabe o que significa essa palavra? Significa, irmãos, que quando Deus nos dá graça, não tem nada que supere ela. Por isso que Deus diz, a minha graça te basta. Por isso que Deus diz, aleluias, que a graça dele é suficiente. Por quê? Porque não tem nada que supere a graça de Deus. Irmão, pode se levantar tempestade, perseguição, pode vir o que for, nada supera a graça de Deus. Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, não tem nada que possa superá-la. Nós estaremos debaixo de uma insuperável graça. Aleluia. Não tem nada que alguém possa fazer, não tem nada que alguém possa falar, não tem diabo, não tem Satanás, não tem inferno, não tem nada, não tem ninguém que possa fazer algo que supere a graça de Deus que está sobre nós, que é derramada sobre nós. Então, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente recebe do Senhor e quanto mais a gente compartilha aquilo que a gente recebe, maior graça o Senhor nos dá. E é uma graça insuperável. Não vai ter nada nem ninguém que vai conseguir superar essa graça que está sobre nós. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, que bênção. Obrigado, Jesus. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Além da Magali, além da Guadalupe, a Flávia. Seja bem-vinda, Flávia. Boa tarde. Paz de Cristo. Shalom. Aline Porto. Glória a Deus pela sua vida. Seja bem-vinda. Maura Rufi, Maura, Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu amo compartilhar a palavra. Eu amo fazer isso. E por isso, em nome de Jesus, eu estou aqui para convidar vocês também a fazer o mesmo. A Maura, irmãos, ela está com uns trabalhinhos maravilhosos, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os trabalhinhos dela. Ela fez um trabalhinho sobre a história de Cristo que eu compartilhei publicamente, tanto no YouTube, no canal do YouTube, como também no TikTok, está lá, compartilhado. Ela fez um trabalhinho sobre os anjos também, muito, muito bom. Ela fez um trabalhinho também sobre as 7 igrejas, que eu compartilhei no canal, publicamente também no TikTok. É isso que a gente tem que fazer, gente. Nós temos que compartilhar. Quanto mais você fizer isso, você tem que entender isso. Quanto mais você fizer isso, mais você recebe de Deus. Então, eu vejo que muitas vezes nós somos muito... qual seria a palavra aqui? Nós somos muito omissos em relação a essas coisas. Às vezes Deus dá uma palavra tão abençoada, que às vezes abençoa você. Você ouve aquela palavra, pastor, que palavra abençoada, pastor. Nossa, pastor, quando o senhor trouxe aquela palavra, pastor, como me abençoou? Aí eu pergunto, você compartilhou essa palavra? Ou você reteve só para você? Então, se você quer mais, se você quer receber mais, então você deve ser um semeador. Então, compartilhe. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser compartilhada. Boas novas tem que ser compartilhada. É para você compartilhar. Então, sempre que eu postar ali, né, ou você ver ali uma mensagem que muito te edificou, vai e compartilhe, gente. Mas compartilhe sem dó. Faça isso, compartilhe. Se todos compartilhassem, irmão, toda palavra que você recebe, que te abençoa, que te alegra, que te edifica, irmãos, quantas mais pessoas já teriam sido alcançadas? Mas às vezes a gente retém mais do que é justo. E não é justo que a gente faça isso. Não é justo. Porque tudo que o Senhor nos dá, irmãos, não é só para nós, mas é para muitos outros também. Então vamos compartilhar, gente. Sem dó. Mete o dedo no botãozinho aí do compartilhamento, enfim, né? Tem que ser compartilhado. Por quê? Porque isso vai ser bênção para a tua vida. Vai ser bênção. O Senhor nunca vai deixar você vazio. Veja a parábola dos talentos. O servo que recebeu 5 talentos, ele compartilhou, ele multiplicou, e o Senhor elogiou e falou, servo, você é um bom servo. E porque você foi fiel no pouco que eu te dei, agora eu vou te colocar no muito. Olha, tá vendo, irmãos? O Senhor vem com recompensa. A mesma coisa aconteceu com aquele servo que recebeu 2 talentos. Ele multiplicou aqueles talentos. E quando o Senhor veio
Falou, servo bom e fiel. Porque um pouco você foi fiel, no muito eu te colocarei. E ele recebeu muito mais. Ele recebeu a bênção da multiplicação. Sabe por quê? Porque ele pegou aquilo que o Senhor deu, ele repartiu, ele compartilhou, ele multiplicou. Mas o servo que recebeu um talento, ele fez, ele enterrou o talento por medo. Porque ele estava com medo, gente. O medo paralisa, o medo te escraviza, o medo impede você de receber as bênçãos. Então não tenha medo de compartilhar, de falar do amor de Deus, da bondade de Deus, das misericórdias do Senhor. Não tenha medo. Seja ousado, seja intrépido. Lança a tua semente, porque depois de muitos dias você vai ter a grande colheita. Aquele que anda semeando e chorando, voltará com seus molhos, cheio de alegria. Glória a Jesus. Então nós não podemos deixar passar a oportunidade de semearmos. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quanto mais você der, quanto mais você compartilhar, muito mais abundante mais você receberá no nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Oh, aleluia, Pai. Bendito é o seu nome. Glória a Jesus. Irmãos, olha só, meu Deus, Deus é bom demais, hein? Eu ia dar essa palavra aqui, ó. Mas o Senhor mudou, falou, não, ainda não é. Vai ficar para outro dia. Porque eu não vou falar de um outro assunto, senão, né? Então, essa palavra vai ficar para uma próxima oportunidade, tá? Então, amanhã, neste mesmo horário, eu estaria aqui em nome de Jesus. E dessa vez eu acho, agora eu não vou falar com certeza, não, eu acho. Eu acho que amanhã eu vou trazer essa palavra para vocês aqui, ó. Inclusive, vou mudar até a capa dessa live, né? A capa do vídeo, que eu coloquei Romanos 15, vou ter que tirar. Vou ter que colocar 2 Coríntios, capítulo 9, né? Tem que mudar. Eita, glória. Eu amo, sabe, quando o Senhor, ele me dá essas inspirações. Eu amo falar com inspiração. Por isso, quando eu digo que eu não tenho o ministério de mestre, eu estou falando realmente a verdade, não é demagogia, não. Eu estou falando a verdade. Eu não fui chamado para ser mestre. Porque se eu fosse realmente um mestre da palavra, irmãos, eu teria aqui muitos livros escritos, eu teria